Bom, e aí, pessoas, primeiro dia do Pro Tour Elite Drift, tem algumas coisinhas para comentar, né, então sobre o que foi muito bem, o que não foi tão bem assim. Nos jogadores a gente tem 280, né, então o Matt Ness, né, que tem uma curiosidade, ele nunca foi muito bem em Pro Tour, ele tem um top 8 de Pro Tour, mas ele mesmo fala que ele nunca foi muito bem, abre 8-0, então está indo muito bem. E o Ben Stark, né, que tem vários top 8s, também foi muito bem. Acho que quando a gente vai falar sobre destaques positivos, destaques negativos, os positivos são para os principais decks que a gente vê aqui nessas mesas, né? Então a gente tem o Matt Ness com o Domain Overlords, a gente tem o Gru Camundongos com o Yu Shenliu, a gente tem Esper Pixie com o Dawson Corson e com o Tony Portland, mas são abordagens bem diferentes. Apesar de ser enganado, eles estavam até no mesmo time, mas as abordagens são um pouco diferentes. Vou jogar pra cá. Então aqui é a lista do Matt Ness. Assim, o Gru e o Domain não tem grandes novidades. Mandar a real, assim. Então, tipo, 4 Riot's End, acho que tava muito dentro do que a galera andava discutindo e tal. Stock Up aparecendo, pode ser algo não tão comum, mas faz todo sentido, né? Quando você quer grindar matches um pouco melhor. Aqui é a lista do Yu Shenliu de Gru, que é muito boa. Já voltando com o Screaming Nemesis, né? Então, não tava esperando que ia pegar tantos Ésperas assim. A gente teve uma discussão bem interessante na live, né? Sobre quanto que a galera às vezes podia estar muito com medo de Ramp e Ramp não ser essa Coca-Cola toda. Ramp eu acho um bom deck, mas talvez realmente ter muito medo seja complicado, assim. Essa lista, por exemplo, ela pune um pouco mais o Ramp, né? Por ter Nemesis e tal, do que listas com Sentinel, que são melhores contra o Esper, né? A lista do Esper, até que tá aqui, é uma lista do Sanctum of All, né? Conhecido time aí por quebrar metagames e tal. Jogando com Overlord, jogando com um Tracker, né? O Overlord, né, sendo lupado pra ficar gerando valor o tempo todo. Shot the Sheriff também, né? Então tem algumas características interessantes. Gostei muito desse Kaito de side, eu acho muito bom contra Ramp, né? Você ter esse Kaito turno 3 é muito importante. E né, essa lista no geral eu gostei bastante. Foram bem, né? Faz um bom tempo o pessoal do Sanctum of All foi né, tem sido, né, bons deck builders. Mas acho que o grande destaque, né, quando a gente fala desse primeiro dia, é o 8-0 do Ben Stark, porque o Ben Stark jogou o Jars of Pix, né? Que Pix não é tão boa assim, né? Não é tão, quer dizer, não é tão Pix assim o deck. Mas é muito mais um Resolve mid-range que tem Pixie para abusar mais dos efeitos. Inclusive, né, ele explicou um pouco como é que foi o pensamento, né? O Ben Stark normalmente treina com a Channel Fireball, dessa vez ele não treinou. Ele é muito conhecido pelos resultados dele no limitado, é considerado um dos mestres do limitado. Mas para esse Resolve ele falou, pô, eu queria cartas que fossem muito boas no metagame. Ele falou, não foi exatamente um aprofundamento de metagame, mas, né, ele falou muito que assim, pô... Lockdown parecia uma carta muito boa, então eu queria usar 4, e com Pixie a carta fica muito melhor, né? Porque basicamente você faz vários encantamentos e artefatos que façam efeitos quando entram, aí você faz Lockdown pegando a mesa do oponente e a sua, aí você faz Pixie, volta, refaz os efeitos. Normalmente você limpa a mesa do oponente nisso, espera o oponente refazer a mesa, refaz o processo. Então numa dessas você vai fazendo meio que um loop, né, de vantagens. E ajuda bastante. E realmente não tem Nowhere to Run, né? Interessante. Não tem Nowhere to Run nessa lista, né? Tem 4 Green Bubble, tal, etc. Essa questão ele não falou tanto. E ele fala também sobre a Anex, né? Ele fala: a Anex é uma carta muito forte, é uma carta que gera muito valor, só que todos os demônios são ruins. Aí ele brincou: o único demônio que é bom é a Pix, porque você faz o Anex. E quando você faz o demônio, né, o seu oponente lida com facilidade, quando a gente fala de metas de Pix, né, consegue dar bounce, tal, etc. E aí você faz Pix, volta o encantamento pra mão, faz de novo, recomeça o processo. Mas é uma engine realmente de draw extremamente forte no formato, né, e em algumas metas, quando você faz um demônio 6/6, você fica muito na frente. Então ele fala, né, que essa lista foi muito trabalhada para abordar bem o metagame, né? A Nex, por sinal, tem uma curiosidade, né? Como o Ramp hoje em dia ele é mais um
um deck de sinergias com Zur e tal, do que necessariamente o deck só fica jogando maior o tempo todo, a Nex é interessante porque tem um fluxo constante de troca de recurso, né? Ele falou que ele fugiu das bad mats, e aí a gente pode até ir vendo com calma, deixa eu ver se aparece aqui pra gente. As matches do Ben Stark com os decks. Olha, jogou contra Esper Pixie, Jeskai Convoke, Esper Pixie, Grupo Mice e Esper Pixie. Então ele não jogou contra Ramp, né? Ele falou que ele fugiu de bad matches, deve ser Ramp. A match bem difícil, mas mesmo assim é bem legal, assim. Acho que foi a grande sensação para esse evento. Daí o side tem Beza, tem Cutdown, Loran, tem Tiny Bones, tal, etc. Mas bem interessante essa lista do Ben Stark. Lembrando, né, ele é um mestre do limitado, ele normalmente vai bem no limitado, então tem uma boa chance dele fechar uma mesa amanhã, ou ele fazer um 2-1 e já quase encaminhar um top 8, então a gente pode ver esse deck aparecendo no top 8. Pixie, por sinal, jogou muito, tá? A gente viu então nesse Orzhov, a gente viu obviamente no Esper Pixie, teve listas de GW jogando com Pixie, que eu achei bem interessante, né? Você faz Gearhook, aí Pixie, e faz Pixie, volta Gearhook e tal, isso é muito legal. Que me leva a um tópico muito importante, que é às vezes assim, pô, mas não tem muita coisa nova. Teve pouco tempo. Sinceramente, eu espero que as coisas novas demorem um pouco para aparecer, até porque o Standard vai ter tanta edição, tanto lançamento, que algumas coisas podem até demorar para aparecer, porque você vai digerir, tem cartas que demoram, né? Quando a gente pensa no Esper Pixie, essa engine tá aí desde Bloom Burrow, né? E chegou no seu auge agora. Então, às vezes, demora para digerir. Então, eu espero novidades com a Aether Drift. Eu acho a edição muito boa, mas eu acho que vai demorar um mês ainda pra gente digerir muita coisa e trabalhando com calma. O Roots foi um deck que, assim, com a galera que eu falei que testou coisa, eles falaram, pô, o deck é muito bom, o deck ganha de Pixie, mas ele é complicado contra os decks de rato. Tinha que terminar de arrumar esse side. Não tinha tempo. Tá? Você, às vezes foca mais no limitado, tal, né? São as suas 3 primeiras rodadas. Então é muito pouco tempo para desenvolver, né? Quando termina o Pro Tour, normalmente você tem mais tempo, pode trabalhar só no deck. A coisa vai mais com calma. Então eu espero ainda novidades. Quantas wins para alocar top 8? 12, se eu não estou enganado. Com 12 normalmente você loca. Bom, eu falei muito de quem foi bem, quem foi mal. Lembrando que as listas, né, ficam na descrição do vídeo. E né, eu falei muito de quem foi bem, tem que falar de quem foi mal também, tá? Acho que o grande destaque negativo, muito pela expectativa que a gente tem, né? A gente tá falando de pessoas que abriram o evento recebendo o troféu de jogador do ano, né? Javier Domingues fez um 4-4 triste. Ele foi o feature do draft, o draft dele não foi bom, e a escolha de deck foi o BG Obliterator, né? Então é um BG mid-range com Pyrex e Obliterator, né? A ideia é você dificultar muito a vida do RG, né? Você faz Obliterator, olha pro oponente e fala, bate, só vem. E aí, né, as coisas vão dando certo, você tem Bushwhack pra fazer lutar, tal, etc e tal. Problema disso, toda vez que você não pegar alguma coisa que não seja RG. Eu peguei um Esper Pix, dá bounce nesse trem aí, vai. Eu peguei um Ramp, ignora completamente. Então, assim, eu realmente não sou um grande fã desse deck. Marcos Carvalho abriu 3-0, fechou 5-3, então ele fez 2-3 com esse deck. O Javier fechou 4-4. Não foi realmente um bom torneio para um time novo, né? Que é o Cosmos. Então, né, tem Javier, tem Marcos Carvalho, tem o Vili Edel, né? O Vili jogou de UW Omnicombo, que ainda não tenho opiniões suficientes para odiar, mas também não morro de amores por esse deck e tal. Mas assim, do que a gente foi vendo pro primeiro dia, tava... Esse daqui é o nosso cenário. Então, Gru, Esper, Domain aparecendo um pouco menos. Acho que o Gru e o Esper foram os principais decks aqui. A gente tem esse Orzhov do Ben Stark, que assim, o Ben Stark tá olhando as primeiras mesas e tá animado. Porque por mais que tenha um Domain com o Matt Ness, o próximo Domain vai estar em 12º, com o Red Duke. Todo o resto aqui parece interessante para ele. Então ele pode muito bem ficar animado e falar, pô, se eu fizer um bom draft,
e o Matt Ness, por exemplo, não fizer, eu já dou uma fugidinha dele, pego uma outra pessoa, tem como, na primeira rodada do construído de amanhã, ele locar. Então, fica esse ponto bem importante pro Ben Stark, né? O Matt Ness aqui tá vivendo o jogo dele, né? Ele tem matches complicadas contra Gru, contra Esper, não são necessariamente fáceis, mas a gente tem o Dimir Encantamento. Esse Dimir Encantamentos, depois eu vou confirmar, tá? Pra trazer no vídeo de amanhã, né? Tem terceiro tempo, sempre quando o Pro Tour acaba. Eu desconfio que são os mesmos caras que estão jogando disso, que é o Scott McNamara, tal. O Scott, inclusive, acho que ele tava no top 30, ó, 17º, tá? Aqui, ó, com a lista de Dimir Bounce dele. E é uma lista que tem... Cadê a carta? Cadê o encantamento? Fear of Infinity, né? Pra tentar ganhar Mirror e tal. Com os trabalhos que foram feitos na base de mana, né? Eu e o Cláudio trabalhamos muito nisso. Eu tenho preferido muito mais o Esper em cima do B. Eu sempre gostei do B, pela base de mana ser melhor, tal, etc. Então eu não vejo mais tantos motivos pra jogar com ele. Tirando assim, sei lá, ele tem como fazer linhas mais agressivas. Mas eu não acho que é isso que vai ganhar Mirror, não acho que isso vai ganhar de Camundongos. Eu acho que isso vai ganhar de Ramp. Então normalmente eu prefiro jogar com o Esper hoje em dia. Mas o Scott tem feito um bom trabalho. E outras listas de o B Encantamentos têm aparecido. Tem feito um bom trabalho, inclusive, para quem acompanha no Apoia-se, eu vou upar esse fim de semana o meu guia, que é do B Encantamentos, com as listas atualizadas, falar um pouco de site, falar um pouco de escolhas e ver de qual é. Tá, mas é isso. Então, acho que os destaques positivos, né, são Domain, Pixie e Camundongos como os melhores decks. A grande sensação do primeiro dia foi o Urzob do Ben Stark. E, infelizmente, o destaque negativo vai, acho que para todo o Cosmos, que não foi tão bem quanto a gente vai esperar, porque são ótimos jogadores no geral, mas especialmente pro BG ali, que não encaixou legal, beleza? Então é isso. Para quem quiser decklist, fica na descrição. E até o vídeo de amanhã, falando sobre o Day 2.